Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje, vamos falar de teatro, homofobia, música e literatura. Os nossos convidados são Kátia Chalita, que é vice-presidente do Instituto de Cultura Brasil-Líbano. Ela coordena a Mostra Internacional de Cinema Este é o Líbano, e que acontece no Rio e em São Paulo. Com a gente também Luciana Greter, que é escritora. Ela fala sobre o lançamento do livro Marinella. Marina Alevato é a terapeuta holística. Ela inspirou a personagem do livro Marinella. Além delas, Ângela Heinegger, que é diretora do programa especial da TV Brasil e vai falar com a gente sobre a inclusão das pessoas com deficiência. E com a gente também Sérgio do Bocage, jornalista esportivo. Ele fala sobre o torneio internacional Challenge de tênis, ok? Muito bem. E o produtor de web comigo, Bruno Barros, está aqui hoje e vai ler as perguntas de vocês para os nossos convidados. Não é isso, Bruno? É isso mesmo, Kátia. Boa tarde a todo mundo. Muito boa tarde ao senhor, à senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Lembrando que a hashtag é Sem Censura. Sua mensagem cai aqui, eu passo para os nossos convidados. É facinho, Kátia. Com certeza. Gente, uma das maiores importâncias, né, para um país é exatamente a leitura, os livros, a literatura. E eu sou fã de literatura e hoje aqui comigo eu tenho uma escritora e ilustradora premiada exatamente da literatura infanto-juvenil, que é tão importante para formar as nossas crianças e os nossos jovens. Luciana Greter, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Kátia. Você acaba de lançar um livro lindo que a gente tem aqui do lado, que é Marinella, não é isso? Isso mesmo. Vamos contar para o pessoal de casa como é que surgiu Marinella. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nessa emissora, uma honra estar aqui com vocês hoje, trabalhando. E um salve a todos os funcionários dessa emissora, a todos mesmo. Um programa sem censura, com tanta sinceridade, tanta verdade, é uma honra participar. Obrigada. E para a gente é uma honra receber, né? Como é que surgiu Marinella, então? Esse livro, eu ouvi uma história. E eu estava na casa da minha comadre, Adriana. Ela mora em Samambaia, em Petrópolis, e ela tem um trabalho riquíssimo de pesquisa sobre os índios da América. E ela reúne grupos para tratar desse assunto, para se inspirar nesse tema e para trabalhar acerca das práticas que ela pesquisa. E nesse grupo, Marina estava presente. E já num final de encontro, a gente, junto a uma lareira, numa conversa muito amigável, muito amorosa, muito tranquila, começaram a conversar, eu estava mais ouvindo, de repente eu me aproximei e elas disseram assim, Marina disse assim, a vida é uma bênção, é uma alegria e eu aprendi muitas coisas na minha trajetória e essa trajetória de compartilhar os aprendizados e as emoções, isso me deixa cada dia mais rica, uma sabedoria, né, inteira, assim. E eu fui prestando cada vez mais atenção na conversa e aí ela disse que ainda uma estrela ia brilhar no céu e que aquele brilho ia emocioná-la ainda mais e para novos amores, novas parcerias. E aí a Adriana disse, tá esperando um príncipe encantado? E elas riram porque, obviamente, não havia espera. Obviamente, existia a trajetória, a verdade, a crença, os encontros, os muitos e múltiplos encontros. E aí eu falei, pronto, que momento bonito de ouvir. E eu sou mãe de 2 meninas, eu sou ilustradora já desde 99. E essa história que eu ouvi, eu fui começar a escrever. E aí eu contei para a Laura Bambô, que é a editora da editora Zit. E eu li assim uma vez só. Eu estava na editora, a gente estava tratando de um outro livro, finalizando um processo de um livro. E eu falei, Laura, eu venho ilustrando há muitos anos, eu sou muito fiel a esse ofício, né, da ilustração, mas eu ouvi uma história e eu escrevi. Você gostaria de ler, né, com toda uma humildade, assim, de nunca ter feito um texto literário editado e tal. Ela lê, eu li.
E junto a ela estava a Suyata Luar, que é a designer do livro. E as duas falaram, vamos fazer. E aí o tempo de processo, de maturar as palavras, de encontrar a melhor palavra, de encontrar o melhor lugar, a narrativa visual com a narrativa textual. A gente até, eu vou pegar o livro, vou até falar para a minha diretora, Emília, eu vou pegar o livro para mostrar, porque vale a pena a gente mostrar para o público as ilustrações da Luciana Greter. Aliás, eu queria dar um salve para todos os autores de literatura infanto-juvenil e também os ilustradores do nosso país, que tem um trabalho tão bonito. Ah, está aqui, Emília? É desse lado? Ah, muito bem. Então, vamos lá. A Cátia estava do lado errado. Os ilustradores do nosso Brasil afora, que têm um trabalho super bonito, que são premiados no exterior e que a gente precisa valorizar, porque é exatamente essas figuras, né, Luciana, que fazem a imaginação da criança maior, não é isso? A imaginação é soberana, né? A tradição oral vem cuidando de manter a imaginação sempre possível de viagens, muitas viagens. E a ilustração é justamente o lugar de se ter cuidado para não se encerrarem as possibilidades de imaginação na imagem. Então, a ilustração eu venho pesquisando muito para que ela possa ser sugestiva, assim, né? Quem observa vai para lugares de afeto, recorda memórias, encontra texturas que remetem a objetos, a rendas, a panos, a lugares de infância. E eu venho cuidando, assim, trabalhando nessa pesquisa da narrativa. Antes da gente passar para a Marina, que vai falar desse lado, né, da xamã, né? Eu só queria perguntar para você, porque a gente às vezes pega um livro, a criança lê, os pais e as mães também leem e tudo, e a gente não sabe muitas vezes o trabalho que está por trás do estudo de cores, como vocês se formam ilustradores, como vão para as escolas de belas artes e como se preparam para um trabalho desse. Eu queria que você dissesse para o público, porque muita gente se interessa por essa arte. Ah, sim, é muito interessante porque há uma diferença entre ser desenhista e ser ilustrador, né? Você aprende a desenhar a partir da observação e esses são exercícios fundamentais. O ilustrador, ele já tem uma outra característica que é contar uma história através da imagem. Então, é claro que todo curso de arte que você fizer vai ser importante, todo livro que você ler vai ser importante, todo filme que você assistir, enfim, a música, enfim, você está realmente envolvido com as artes e você for ganhando, for agregando, né, a sua história, uma bagagem cultural, visual, e efetivamente você dançar, você viver, você se envolver com as pessoas, né? E aí você, a partir disso, você tem histórias para contar. Mas os cursos de desenho, de design, de artes plásticas, eles são lugares importantíssimos, até porque você forma redes, né? Você conhece não só as técnicas, mas você conhece as pessoas que também se apaixonam por esse lugar de desenhar, de representar, de se expressar. Então, é um trabalho que muitas vezes pode ser solitário, mas quando você se envolve numa formação continuada e você tem essa chance de se fazer junto a grupos, a coletivos. E a criação coletiva, ela é uma bênção mesmo, né? Verdade. Gente, uma bênção é ter uma Marina Levato junto e encontrar. Olha, se todo mundo pudesse encontrar uma Marina, não é? Como é que foi esse encontro que deu origem a esse livro, cuja Marinela é inspirada em você? Bom, eu também devo agradecer esse momento, porque é uma honra e uma alegria muito grande. Fui pega de surpresa e realmente, assim, a minha jornada é sempre baseada na alegria. Não importa se eu caio, eu sempre levanto e sorrio. Então, eu acho que tudo é bênção. Tudo sempre tem um propósito divino. E assim, a oportunidade de cuidar e de curar, que ninguém cura ninguém. E nós buscamos sempre a cura, mas sempre através do outro. E é sempre uma bênção, realmente, em estar em contato com o outro, porque a gente tem a oportunidade de se ver. E esse espelhamento é que faz com que aconteça a maior riqueza, que é o momento de se encontrar.
que é a oportunidade de você se reconhecer no outro. Então, é assim, eu também sou mãe de dois homens, né, já grandes. E cada momento de se vivenciar é um aprendizado. E as crianças realmente nos ensinam todo o tempo. E essa coisa assim, de que ela ficou, eu fiquei mais encantada ainda por ela ter tido essa inspiração com a minha história. Que você tem uma formação? Eu sou terapeuta, fiz psicologia, mas não me formei em psicologia, me formei em terapia holística, várias terapias. Sou consteladora, trabalho com aromaterapia, com a bioenergética, com vários tipos de massagens. Então, qual é a importância ainda da gente manter o equilíbrio? Como é que a gente faz, meu amor? Olha, para nesse dia a dia tão corrido, essa rotina da gente que às vezes não nos permite nem olhar o outro, você tem toda a razão. Então, como a gente faz? Porque assim, cada momento é uma escolha. A partir do momento em que você abre os olhos, você escolhe: quero sorrir ou chorar, quero caminhar ou ficar parada. Então, tudo tem a escolha. E você tem essa oportunidade. A partir do momento que você recebeu essa bênção de abrir os olhos, respirar é tudo. Então, é sempre uma troca. E a respiração já é essa troca de dar e receber. Então, a todo momento você dá e recebe. Às vezes você espera que o outro te dê além daquilo que ele pode, mas se ele não tem, ele não vai poder te dar nada além daquilo que ele te dá. Então, é assim, a minha escolha sempre é a alegria. Mesmo que eu caia, mesmo que eu veja que as coisas não estão caminhando como aquilo que eu gostaria, como eu planejei, né? Porque eu acho que aí que existe o maior erro. Quando a gente planeja, existe o controle. A partir do momento que você quer controlar algo, já sai do seu controle. Interessante, interessante. É verdade, sabia? Acho que todo mundo aqui já viveu essa experiência de tentar planejar e aí não acontece. E fica uma frustração. Ângela, você já viveu essa experiência? Com certeza. Já viveu, já viveu. Todos nós. Kátia Chalita também? Com certeza. E ela fala uma coisa tão legal, ela escolhe se ela vai ver o copo meio cheio ou meio vazio. A gente conhece a ideia, né, do copo meio cheio, meio vazio. Ela já faz a escolha do copo meio cheio desde a hora que ela acorda. Isso faz toda a diferença ao longo do dia, mas a gente é tentado a fazer isso que você falou, a cair no lado do copo meio vazio. Talvez o único controle seja justamente esse, da escolha que você tem, como você vai encarar. Você não consegue controlar os fatos, mas como você vai encarar, você tem algum controle, né? Perfeito. E esse dia a dia que você falou, achei tão bonito quando você disse, porque, olha, já é uma bênção quando a gente respira, é uma bênção quando a gente acorda e é uma bênção estar vivo, não é? E eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho uma bênção que você tenha se tornado uma personagem de uma história infantil. Porque, na verdade, é uma história que vai dar justamente essa coisa da alegria que você disse. E como você também falou dessa questão do equilíbrio. Você sentiu isso na história que surgiu? Como você encarou a Marinela quando você viu que estava na sua mão? Olha, novamente, confesso que foi assim uma emoção. Em cada linha que eu li, me vi e... Ficou emocionada. Fiquei emocionada. Ficou emocionada. O tempo todo. Porque, assim, então, cada um tem uma jornada e uma história. Momentos não tão bons e momentos bons. E por isso que cada momento, quando você escolhe seguir um caminho dessa renovação, de cada momento eu vou ser feliz, mesmo que não seja, essa programação não seja seguida. Mas se você acredita dentro de você, tudo é bênção. Então, mesmo que você não programe e entrega, então tem aquela frase, né? Eu
aceito, entrego e confio. Ô, Cátia, posso falar só uma Lógico, coisinha? Kátia. Ela acaba inspirando a gente, né? Sabe o que acontece é o seguinte, o que você está falando é muito lindo e que bom que todos fossem assim, mas para algumas pessoas isso é mais fácil, é o seu caso. A sua postura interior já é essa. Para outras pessoas isso é muito difícil. Então elas precisariam fazer um grande esforço para que o interior delas tivesse esse mesmo móvel, essa mesma motivação que você tem. A gente tem que entender que há pessoas que já nascem com essa disposição bacana de achar que as coisas, tudo é uma benção, alegria, é uma tomada de posição de vida, né? E para outras pessoas isso é tão difícil. Mas Cátia Chalita, aí vamos nós agora aqui, né? Tá bom esse papo, né, que envolve todo mundo. Eu acho que é exatamente aí que vem o equilíbrio, você tem toda a razão. É uma pessoa como a Marina encontrar uma outra pessoa que está com uma outra situação. E eu acho que é nesse encontro que pode haver uma grande oportunidade de convivência para a Marina e também para o outro. Eu acho interessante ser um livro infantil, né? Porque você está formando essa visão de mundo quando você é criança. Então, claro que um livro para adultos seria muito interessante, mas ser um livro infantil, que aí você vai pela emoção não só da palavra, como da ilustração. Então, acho que talvez de uma maneira, não sei como fazer com os adultos, mas para as futuras gerações você apresentar já pode ser um caminho, né? Ângela Haniger, você então que trabalha com a inclusão para as crianças também com deficiência, você tem um programa especial aqui na TV Brasil que é fantástico. Você lida com essa experiência também de troca o tempo todo? Muito. O programa é sobre a inclusão de pessoas com deficiência, né? Então a gente tem na equipe a Juliana, que é publicitária e cadeirante, nossa apresentadora, já esteve aqui, a Fernanda, que é a nossa repórter, que é a primeira repórter com síndrome de Down do Brasil. E em relação às crianças, tem uma história que eu gosto muito, que a Rebeca, o programa vai fazer 14 anos ano que vem. A Rebeca, hoje em dia, já é uma moça tal. Mas ela era uma menina e ela, na época, ela botava o relógio todo dia, o programa passava, na época, sextas-feiras, no mesmo horário para não perder o programa no dia. Porque, imagina, então ela já teve uma pessoa com deficiência como referência, como espelho na televisão, que é a Juliana, em relação às crianças também. Vários pais de pessoas com síndrome de Down, que a Fernanda entrevista, você vê que o olhar deles muda. Eles falam assim, eu mudei a maneira de ver meu filho. Porque eles só levam não, não, não. Aí quando eles veem a Fernanda, repórter, enfim, premiada, rainha de bateria, fala, por que meu filho não pode? Esses nãos que eu ouvi, peraí, tem alguma coisa errada. Então, assim, acho que essa questão, quer dizer, claro que essa representação da pessoa com deficiência é importante para todos, não estou falando só da infância, mas a infância me marca muito, porque esses não são tirados. Então, por que eu não posso ser o que eu quiser, né? Se uma pessoa igual a mim é apresentadora, por que eu não posso ser outra repórter? Por que eu não posso ser enfim, o que eu quiser. Não precisa ser no ramo da televisão, né? Então, e como a gente está conversando aqui exatamente com a Marina, né? E também com a Luciana Greta, enfim, com todos, na verdade, você pode sim tudo. Sim. Porque, como ela disse, como vem do interior, você tem que querer e tem que mostrar para o outro que você quer, né? E só um adendo. E também acho que além de você querer, no caso aí, estou falando da deficiência, a questão da inclusão, também tem que se questionar a sociedade. Porque no caso da deficiência, você tem o querer, mas você esbarra com uma série de problemas, obstáculos, empecilhos e preconceitos. Exatamente. Tem uma coisa que eu acho interessante de compartilhar, que até, enfim, talvez a década de 60, 70, tinha uma visão médica da deficiência. Então, a questão era médica. Depois se avançou, felizmente, para a questão da sociedade. A deficiência não está na pessoa, a deficiência está na sociedade, quando não tem um intérprete, quando não tem um cardápio em braille, quando tem uma escada. E, mais do que isso, na atitude, né? A gente tem o que a gente chama de barreiras atitudinais, que é justamente quebrar o preconceito, né? Então, por exemplo, no programa, uma coisa que a gente sempre batalhou foi de não mostrar a pessoa com deficiência nem como coitadinha, nem como super-herói. Porque se você vê como super-herói, você não encara como alguém igual a você. Então, tipo, entrou no elevador, terminou o primário, que você afasta. Ou, então, ao contrário, coitadinho. Aí você também se distancia, é um ser humano. Então vai ter gente com deficiência legal, vai ter gente com deficiência chata, vai ter... Enfim, todos somos pessoas, né? Sérgio Bocardi quer falar, também quer entrar na roda. Coitado. Boa tarde. Eu nem quero me aprofundar muito na questão destacada pela senhora, porque pode levantar discussões muito mais amplas. Eu sou cristão presbiteriano, então muita coisa do que a senhora fala pelo lado holístico eu vejo passado pela Bíblia também, o amar ao próximo. Né?
deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus, né? Então as crianças são perfeitas. Mas enfim, vamos deixar isso para lá. Mas o que me chamou a atenção agora foi a questão da dificuldade, por exemplo, da criança que é surda ou da criança que é cega. E aí a pergunta vai para você ou para a senhora. O livro poderia ser em braille? Como é um desenho para quem não tem a visão? Como é que funciona? É possível isso? Existe esse tipo de codificação? Depois eu gostaria de falar. E aí eu pensei num livro também em áudio. E aí, será que o alcance é o mesmo, a narração? Porque eu também trabalho aqui na TV, aqui na EBC e também na Rádio Nacional. E a gente trabalha com transmissão de eventos esportivos. O evento esportivo transmitido na TV é uma coisa e na rádio é outra. Verdade. No rádio, o rádio é romântico num jogo de futebol, né? E a televisão é mais fria, você está vendo o que está acontecendo. E aí, como é que funciona no livro para criança? O áudio, Marinela, inclusive, foi convidada para ser narrada essa história numa plataforma chamada YouBook. E essa plataforma, ela disponibiliza títulos infanto-juvenis, infantis, adultos, para ouvintes, ou para videntes ou não videntes, mas para quem gosta de ouvir história, né? Na minha infância, eu ouvia muito na vitrola história. Posso falar? Eu tinha disquinho. Coleção de disquinho colorido. Claro, Com a vitrolinha. E a gente, agora. E com a minha filha... Acabei de me entregar. Vitrola. Vitrolinha. E com a minha filha... Gente, olha só, a gente vai falar dos disquinhos, porque eu acho que agora o pessoal em casa deve estar numa nostalgia. A gente volta já para continuar falando muito mais nesse Sem Censura de hoje. Tchau, pessoal, até já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, mas antes vamos saber com Bruno Barros os comentários de vocês sobre hoje. Bruno. Olha aí, Cátia, vamos para o José Fernando Lima. Ele disse que a representatividade na televisão é muito importante, que as pessoas querem se ver na tela, independentemente de suas deficiências. Isso está melhorando? Olha, acho que sim. A gente tem inclusive várias leis já agora, né, de audiodescrição, no caso do programa especial. Eu falo até com muito orgulho que a gente é 100% acessível, porque a gente tem audiodescrição para as pessoas com deficiência visual, legendas em português para os surdos que falam português, libras para os surdos sinalizados. Então, assim, a gente é 100% acessível. Isso, para mim, como jornalista, é uma grande alegria. E uma coisa que eu acho importante marcar, foi uma opção editorial nossa, a nossa audiodescrição ela é aberta. O que quer dizer? Não é no canal... num canal de áudio específico. Então, para quê? Para as pessoas se perguntarem. Várias pessoas falam assim, essa narração é diferente? A gente já explica, não é uma narração, é uma descrição para o cego do que se passa. A nossa legenda também não é no closed caption, ela também é aparente, porque a gente quer provocar esse questionamento nas pessoas. E uma coisa que eu acho legal de falar também, que na nossa equipe de audiodescrição a gente tem uma pessoa que enxerga, vidente, né, como a gente fala, e uma cega de nascença. Esse trabalho em dupla ele é muito importante. Por que a cega de nascença? Porque se você ficou cego depois, você pode ter alguma referência, né? Então, normalmente as nossas tradutoras de Libras, depende de agenda, mas na maior parte das vezes são surdas também. Então, porque obviamente, a Libras é a língua mãe, né? Então, isso eu acho que está evoluindo, sim, de modo geral, não só no programa, como, enfim, a gente tem toda uma legislação nova, ligada à audiodescrição, enfim, uma série de coisas, de filmes também. Eu sei que já os recursos do FSA, os filmes têm que ter uma cópia com legenda, tem que ter a descrição, enfim. Então, felizmente, qual é o nome dele? Ih, eu apaguei. Desculpa. Bom, eu sei que essa pergunta, obrigada, porque é um tema muito importante. Não, e é um tema absolutamente importante, principalmente porque une muita coisa que a gente está falando hoje aqui. Sim. A gente terminou com a pergunta até do Bocage em relação aos livros em braille. Você tem alguma informação, Luciana? Eu não tenho muita pesquisa realizada nessa área, mas eu tenho uma referência que é muito indicada mesmo, um livro chamado O Livro Negro das Cores, e ele é em braille. E nessa perspectiva, existem outros títulos. E realmente é um livro que, na textura, deve corresponder ao que está sendo contado, e também há a possibilidade para os videntes da imagem, né, ser representada graficamente.
E sobre os audiobooks, bom, a gente estava comentando sobre a alegria dos disquinhos e da gente escutar, porque isso nos liberava muito, né? A gente escutava e desenhava, bordava, deitava, brincava, né? Rolava no chão. E isso não faz tanto tempo. Com a minha filha mais velha, a gente escutava CDs, né? Escutava muitos CDs, a gente ouvia muito Silvertoff, a gente escutava e ao mesmo tempo ria, desenhava e fantasiava. Por isso a importância da imaginação, né? Por isso que a ilustração ela tem que ser sempre sugestiva bom, é interessante que seja, né? O meu trabalho é nessa linha para que seja sempre libertadora, né? Sempre passível de novas possibilidades. E sobre essa representatividade, eu gostaria de mostrar um detalhe, assim, que na verdade constitui esse trabalho aqui, que também foi lançado esse ano. Esse livro do texto é de Helena Lima, da Lago de Histórias, e o texto conta a história de uma menina que mora no alto de um morro e ela é muito ligada nos sons. Então, às vezes, tem uma trovoada sem chuva. E é o tiroteio. E, às vezes, o Dente de Ouro foi morto. O Dente de Ouro era o chefe da comunidade. Só que, pela perspectiva da criança, o chefe da comunidade é um rei. Então, quando ele morre, tem todos os questionamentos. Por que ele morreu e quem matou e para onde ele vai e tal. E aí, todo o texto, praticamente todo o texto, ele é em diálogo. E quando eu vou abrir numa página em que diz assim, a mãe e a filha conversavam sobre o nascimento e a morte. Então, ele morreu e ele vai nascer de novo, ele vai ressuscitar. E aí, só para falar especificamente dessa questão da representatividade, quando eu li o texto, não havia o ambiente onde o diálogo acontecia. Era uma mãe e uma filha conversando. Eu decidi a característica dos personagens, decidi essa dramaticidade do teatro de sombra, que eu acho que ele caberia bem para esse texto. Mas eu pensei, elas podem estar na casa, elas podem estar cozinhando, elas podem estar... Mas elas estão num jardim. Essa mulher negra e essa criança negra, elas estão num jardim semeando, vendo a vida florescer, e vendo a semente brotar, enfim, regando e cultivando. Porque é muito comum, né? A gente está num movimento muito melhor, né? Mas assim, era e continua sendo tal, a representação do personagem negro como quem serve, quem cuida, quem varre, E, na verdade, existe um plano aqui em que eu representei a mãe e a filha fazendo um bolo. Elas estão na cozinha, mas não foi a primeira cena. Porque a primeira cena é o Jardim Encantado. Porque esses personagens estão lá. Aqui é quando ela foge da trovoada, da chuva, né? Da trovoada sem chuva, né? Então, nessa hora, todo mundo tem que entrar para as suas casas e tal. E na hora que ela dialoga com o pai, eles estão numa ponte, que é onde essa ponte representa o pensamento, para onde são esses lugares onde o pensamento dela vai, e a pipa, o voo, a liberdade. Então, nesse livro, eu cuidei de como representar a representatividade do personagem negro de uma forma livre, realmente, e que ela não ficasse nos lugares, como em costume, até mesmo em livro didático, se vê no lugar do serviço, né, da serventia. Ângela, até aproveitando o que a Luciana está falando, essa questão da representatividade, como é que vocês também encaram isso e fazem isso no programa especial? Bom, acho que assim, uma coisa muito importante que norteou a gente desde o começo, na época não era comum você ter pessoas com deficiência na televisão, tem um princípio que veio da Convenção da ONU sobre a questão da deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Quer dizer, nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. Acho que isso se estende a várias questões, né, vários movimentos sociais. Então, ninguém fala por, você fala com. Então, são pessoas com e sem deficiência juntas construindo, uma sociedade mais inclusiva. Tem uma história curiosa que eu gosto de contar. Teve um dia que, por acaso, enfim, não está sempre todo mundo lá, mas a Fernanda, que tem Down, estava lá, estava a Ju gravando uma apresentação, a Virgínia, que é cega, estava lá, tinha acho que era a Giane, na época, era a nossa tradutora, que era surda. Aí entrou uma pessoa para entregar uma pizza e ele virou assim para mim e falou no final, esse lugar é esquisito, né? Eu falei, e aquilo pra gente é muito natural. Então, o que a gente quer é que o que pra gente é natural seja natural para todos. Para todos, exatamente. Assim, mas aquilo pra ele causou uns pontos. E aí que eu me dei conta, falei, gente, isso pra gente já tá uma coisa
graças a Deus, né, tão natural. Eu acho que o que a gente quer com o programa é isso, é que isso chegue às escolas, isso chegue aos trabalhos, assim, e de uma forma natural, exatamente, entendeu? Esse estranhamento, desculpa, Não, Kátia, esse imagina, estranhamento, o estranhamento da sociedade, que faz com que uma pessoa comece a dizer que coisa, que lugar estranho e tal, é uma coisa construída há muitos anos, há muitas décadas. Sim. Agora a gente está tentando, quer dizer, está se tentando, com esse programa do qual você fala e todo esse trabalho que tem sido feito, é exatamente virar essa página e fazer com que esse estranhamento deixe de existir, ele passe a ser uma aceitação. Certeza. Mas a gente tem que entender que é processual, né? Não é assim repentino. A partir de agora todo mundo achará natural. É uma construção, né? Pode falar. E mais do que uma aceitação, uma conquista, que eu também acho muito importante. A Lília Martins, ela é do CVI, que é o Centro de Vida Independente, que é uma organização muito, muito legal. Ela é cadeirante, ela está nessa questão há anos, ela fala isso. Também não se pode ver só como uma concessão da sociedade, claro. que não sei o que não foi você quis claro. dizer, de maneira alguma. É uma conquista também das pessoas com deficiência que são ativas e foram lá e, assim, é junto, entendeu? As pessoas que estão lutando junto pela inclusão, que não têm deficiência, porque, obviamente, vem que isso, né, enfim, é o correto, né? Enfim, é humano, não diria nem que é o correto, é humano, né? E a conquista deles, que foram lá, que lutaram. A Lília, então, que uma pessoa que vem desde a década de 60, 70, militando, nossa, é isso, quanto se conquistou, né? E falando pelo lado do esporte, né, a gente aqui na EBC cobriu Paralimpíada. Sim, né? nós também. Na verdade, o estádio já de longa data, estádio do programa que faz nós coisas temos, muito, eu sempre acompanho. é minha amiga. Natação, Fernandinha Nanda, exatamente. Olha, Nada também. E eu me lembro que no início, quando se falava que acho que nem se tratava como paradesporto ainda, né? Toda a matéria era o coitadinho. Isso, exatamente. Tadinho, a superação. Falo, gente, superação, todos nós vivemos exatamente. superação, inclusive o atleta convencional, como se chama no esporte, né? Hoje em dia, quando você vai fazer uma matéria de paradesporto, e os próprios atletas falam, nós somos atletas de ponta. De ponta, exatamente. Eles falam de alto rendimento, não quero ser chamado... Exatamente. Nada de coitadinho, isso a gente tadinho, não, eu sofro igual um atleta convencional. Treino pra caramba, não estou aqui pelo meu mérito, não estou aqui, né, quando sobe a bandeira. Uma grande conquista, eu acho que foi quando a Olimpíada e a Paralimpíada passaram a ser realizadas na mesma cidade, próxima. Tem agora toda uma discussão de se deve se unificar as duas, enfim. Então a gente está, acho que avançando muito. Alguns atletas querem correr. Isso, exatamente. Não, então, e a gente tem que dizer, né? Foi um sucesso a Paralimpíada aqui no Rio de Janeiro. Não, Daniel Dias, o que é Daniel Dias? A quantidade de medalhas que ele nos traz. E uma outra curiosidade quando essa pessoa que foi entregar a pista, isso aqui não é normal. Quando você convive com eles, você vê que eles brincam entre si, você fica cheio de medo, né? Para falar qualquer coisa assim, né? Mas eles brincam entre si, um fala do outro. De tanto correr, perdeu a perna. Outro dia o Clodoaldo acho que veio aqui participar, né? E estava com outro atleta cadeirante. E eles brincam com a maior naturalidade. Corre tanto que ficou com uma perna a menos. Eu já sou não sei o quê. Essa questão do esporte... Desculpa. Do esporte, um atleta... Você falando, a gente fez uma matéria sobre jiu-jitsu, que foi muito legal, porque foi uma matéria que a gente mostrou a inclusão de surdo, de pessoa com paralisia cerebral, de autismo, e foi muito legal que ele falou assim, tipo assim, que ele tem um rapaz, né, que ele tem paralisia cerebral, ele vai dar um golpe, que a pessoa acha que ele não vai conseguir, aí ele se utiliza disso e ele vai, aí depois de um tempo as pessoas estão assim, e o Daniel de igual para igual. Especificamente multicampeão, ele tem o braço amputado, né, e tem um dedinho, né? E ele fala assim, esse dedinho já me deu muita medalha de ouro. Só o dedinho que dá o ouro. É isso que o Boccaccio está falando. E a curiosidade das pessoas de saberem o horário do programa especial, se elas podem também acessar na internet. Vamos dar agora esse serviço. Olha, todo sábado, meio-dia, né, na TV Brasil. E também depois a gente coloca as reportagens ao longo da semana no Facebook, que muita gente quer marcar outra pessoa, então assim... Assistam, por favor. Por falar em assistir, a gente tem aqui uma representante do audiovisual com o cinema, Kátia Chalita. Vamos falar desse festival, essa coordenação que você está fazendo aí. Pois é. De um festival com o Líbano envolvido, não é? Pois é. Está muito legal. Eu começo dizendo, está muito legal.
É o seguinte, a gente está fazendo, assim, o Instituto de Cultura Brasil-Líbano, do qual eu tenho a honra de ser vice-presidente, diretora cultural, nós estamos fazendo em parceria com o Líbano uma mostra do cinema libanês. Na verdade, chama-se Panorama do Cinema Libanês, título Este é o Líbano. Por quê? Porque traz uma representação cinematográfica da sociedade libanesa, dos novos talentos entre roteiristas, produtores, diretores, atores, atrizes. É uma coisa muito bonita, porque é uma riqueza que nós aqui no Brasil, mesmo nós que somos descendentes de libaneses, não conhecemos muito bem. E o brasileiro, o Brasil de modo geral, os brasileiros vêm sendo conquistados pelos libaneses, pela cultura libanesa, há muitos anos, desde que o primeiro libanês aportou aqui no final do século XIX. E vem chegando, e eles têm uma facilidade, eles, eu digo nós, eles libaneses, eu como descendente, eles como libaneses puros, os libaneses se adaptam com muita facilidade. Então eles aprendem logo a língua, conhecem logo o país, se tornam logo brasileiros e a cultura libanesa que eles trazem consigo vai se perdendo. E vem se perdendo ao longo desses mais de 100 anos. Ao trazer o cinema libanês aqui para o Rio de Janeiro e para São Paulo, nós estamos trazendo um pedacinho do Líbano, um pouquinho da cultura, dos valores, do jeito de ser, dos conflitos, da memória, do que passa pela cabeça deles, do que os motiva a fazer arte, né? E está aí o panorama do cinema libanês com tudo isso. E vamos então falar um pouquinho das curiosidades. O que os motiva? Quais são as características que são diferentes, curiosas? Veja só, essa mostra, esse panorama tem longa-metragem, tem curtas, tem documentários e a gente percebe nos filmes todos, no panorama todo, as inquietações ficam muito evidentes. O fato de terem passado pela Guerra Civil Libanesa, que foi de 75 a 90, a questão da imigração, que é muito forte, os que têm que sair do Líbano, tiveram que sair em momentos diferentes, passam a viver em outro país e depois voltam para o seu país e tem alguma questão ou de estranhamento ou de não aceitação. Existe a questão também daqueles que se sentem, daqueles que ao contrário, como eles se sentem ao serem imigrantes, ao irem para outro país e terem que se encaixar, a questão dos costumes, por exemplo, os valores. Um dos filmes trata muito bem, ele está hoje no cinema, chama-se Halal Love, ele trata da questão de como são os sentimentos e o amor e o casamento entre muçulmanos, como é que a questão muçulmana, quer dizer, esses valores, esses sentimentos dentro do âmbito muçulmano se dá. Você tem lá um filme muito bacana chamado Yala Yabel, que é solteira, casada, divorciada. Esse filme fala da pressão que as mulheres sofrem quando chegam aos 40 anos e ainda não se casaram. Então, trata dessa questão. Como é que a jovem libanesa, as jovens libanesas que estão nessa faixa etária, como é que elas vão reagir? Como é que elas fazem para ceder ou não ceder a essa pressão da sociedade? E por aí vai. E eu preciso falar uma coisa importante. Ângela, tem um filme que ele está amanhã nos cinemas, depois a gente vai dar o serviço todo, e chama-se Radi. Em árabe o nome é só Radi, é o nome do menino, mas é Radi, o menino anjo. Ele é um menino que tem síndrome de Down, nasce num vilarejo, numa cidadezinha libanesa, e a sociedade lá, o povo do local, não quer saber desse menino. Ele acha que ele interfere ali, é o estranho. Ele é muito estranho para estar ali. No entanto, a família dá uma volta e ele acaba ficando, aos olhos dos cidadãos lá, do pessoal local, uma pessoa diferente, uma pessoa iluminada. Ao ser vendida essa imagem de uma pessoa iluminada, tem toda uma questão que eu não vou contar agora, mas é um filme que trata da exclusão e da inclusão. Está sendo debatido. É muito legal, bacana. Muito então, só para dizer que cola... Vou tentar ver. Cola com o que a gente está conversando aqui agora. Enfim, tem muito filme bacana. Cátia, se você me deixar, eu vou ficar o programa todo contando. Mas a gente não tem problema nenhum. Você pode ficar o programa todo falando. Olha só, a gente só não pode agora, nesse momento. Agora eu vou ter que chamar o break, tá bom, Cátia? Perfeito. Daqui a pouco a gente continua. Isso, gente. Nós voltamos já com Sem Censura. Voltamos com o Sem Censura de hoje. Vamos ouvir Bruno Barros e as perguntas de vocês. Bruno? Olha aí, tem pergunta para a Kátia e também para a Luciana. Vou começar pela Kátia, da Helena Souza. Ela quer saber se o fato do Líbano, seu país, com muitas religiões, influencia o seu cinema de alguma forma. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. O fato de ser um país com muitas religiões e também de ser um país com muita diversidade, muitas culturas. O Líbano acolhe, daquele tamaninho pequenininho que ele acolhe muitos refugiados
ficava, às vezes, não vamos entrar na questão política agora, mas você vê na Europa, estava aquela discussão se recebem 10 mil, 15 mil ou 20 mil refugiados ou 100 mil. O Líbano recebe quase 2 milhões de refugiados sírios. E tudo ali transcorre maravilhosamente, porque é um povo acolhedor. Então, respondendo rapidamente a pergunta, essa diversidade, o fato de ter muitas religiões e muitas pessoas e muitas etnias, não é um problema para o Líbano. E aí tem uma pergunta do Beto Miranda. Ele diz que no Brasil nós temos vários autores infantos juvenis premiados e reconhecidos, mas ele diz que não existe muito mercado para eles. Você concorda? A gente tem que trabalhar bastante. O mercado não está simples, está bem complexo, como para todas as artes no Brasil. É uma verdade. Mas a gente tem que reconhecer que existe uma literatura brasileira de qualidade, sim. Existem vários concursos, várias premiações. É possível viver com a arte da ilustração. Eu, particularmente, me envolvo na educação também, eu sou professora, e assim eu venho me equilibrando, me apaixonando e me sustentando. Concordo e reconheço a dificuldade, mas eu vejo que existe um mercado que é produtivo e de muita qualidade, sim. Vamos junto, vamos trabalhar, sim. E vamos trabalhar e saber com a Kátia Chalita como a gente faz para poder assistir os filmes. Tem a parte boa. Além dos filmes serem muito bons e terem toda essa diversidade que eu falei para vocês, ainda é gratuito. Quer coisa melhor? O bom, bonito e barato? Está acontecendo no Espaço Itaú de Cinema, na Praia de Botafogo, desde o dia 23, quer dizer, desde ontem, e transcorre até a quarta-feira que vem, dia 29. Todos os dias tem sessões às 7, às 9, cada dia um filme diferente, cada dia filmes diferentes. Em alguns dias começa às 5 da tarde, porque aí tem mais filmes. É gratuito, ou entra no site, pede o voucher, e se tiver difícil, vai direto para o cinema, vendo o lugar, a pessoa entra e pode assistir. Além do panorama do cinema libanês, ou seja, do cinema propriamente dito, a gente tem 2 suportes muito importantes para o cinema, que são a música e a ilustração. Aí eu lembrei de você, Luciana, que a gente tem paralelamente, faz parte desse pacote, uma exposição na Casa de Cultura Laura Alvim, que começa amanhã até a quarta que vem, sobre cartazes antigos, mostrando, ali em loco, cartazes antigos do cinema libanês, desde 1950 até 2003. Você vai se encantar com isso. Com certeza. Sabe aqueles cartazes anos 50 que você olha e já diz, isso é anos 50? Ah, esse é anos 60? Aquela forma assim bonita, aquele design da época, aquela coisa totalmente, a estética daquele tempo, vale a pena vocês visitarem. E por fim, uma coisa bem rápida, tem também um show com um percussionista libanês, Rony Barak. Ele vai estar segunda-feira, dia 27, na Casa de Cultura Laura Alvim. A única coisa que não é de graça, mas é baratinha. Ele vai estar lá no Laura Alvim se apresentando com o monobloco, Pedro Luiz e a Parede, o monobloco. Imagina essa fusão musical, percussão libanesa com monobloco e Pedro Luiz. E esse percussionista, ele é estudioso, ele é apaixonado pelas sonoridades brasileiras, da música brasileira. Então, olha só o mix no que vai dar, né? Gente, olha só, o bom é ver como você é apaixonada pelo que você faz. Sério, Kátia Dá para perceber? É tão envolvente. E eu estou encantada porque as pessoas que estão aqui hoje são apaixonadas pelo que fazem. Dá vontade de você desenhar, de você escrever, depois dá vontade de você estudar, holística, participar do livro. Olha, sinceramente. Por isso, Sérgio do Bocage, vamos falar de tênis para a gente se apaixonar também? Também tem várias vertentes no tênis, né? A TV Brasil transmite neste sábado e domingo, ou seja, amanhã e depois, a reta final do torneio internacional Challenger de tênis. Aí você vai perguntar, o que é um Challenger, né? Os torneios de tênis que acontecem no mundo, vocês conhecem o Guga, Roger Federer, Rafael Nadal, eles são divididos pela pontuação. Começa no Future, que chama, que dá uma premiação de 15, porque a premiação é por pontos. 15 pontos, 25 pontos, 30 pontos. A partir daí entram os Challengers, 50, 75, 100, 125, 150. Depois entram os torneios ATP, que são aqueles que a gente costuma acompanhar mais. 250, 500 e 1.000. E, por fim, os famosos Grand Slams, que são os torneios Australia Open, né? Que dão 2.000 pontos de premiação. Esse torneio do Rio de Janeiro é o último torneio da temporada mundial e ele distribui 80 pontos. Ele é um Challenger de 80 pontos. E essa premiação serve para classificar para o Australian Open. Então, você pode ter tenistas aqui que estão buscando, no ano que vem, no primeiro torneio ATP, um convite, uma participação, nem que seja no qualifying. Então, tem essa importância.
Há tenistas brasileiros, argentinos, libaneses não tem, não. El Salvador, Hungria, Portugal, Colômbia, Chile, Espanha, Rússia e Eslovênia. No próximo vai ter. Poderia ter, né? Então, amanhã nós temos 2 jogos individuais, as semifinais, a partir de 1 da tarde. Primeiro jogo, 1 da tarde, e outro jogo a seguir. O tênis também tem essas coisas. A seguir. E aí, não antes das 5, temos a final de duplas. Essa final de duplas só vai ser definida amanhã. A gente ainda não sabe porque amanhã, de manhã, tenista também tem isso, né? Joga de manhã e de tarde. O jogador de futebol reclama que joga 90 minutos. Aí o cara joga 2 horas de manhã e 2 horas de tarde, está tudo bem. Então amanhã teremos as semifinais de duplas e à tarde, não antes das 5, a final de duplas com transmissão da TV Brasil. E as semifinais individuais poderemos ter representantes brasileiros. Eu estou aqui conectado durante todo o programa para saber resultados que acabaram de acontecer. Então, a primeira semifinal, em primeira mão, a primeira semifinal já está definida para amanhã, 1 da tarde. É o Jaume Munar, da Espanha, que venceu agora há pouco um adversário argentino, contra um argentino, Pedro Cachim. Então, essa é a semifinal de 1 da tarde. A semifinal do a seguir está sendo... começou a decidir agora às 5 da tarde. Tem o Carlos Berlocq da Argentina e o Guilherme Kleiser, que é brasileiro. Quem vencer aqui está na semifinal. E a outra semifinal, lamentavelmente, vai eliminar um brasileiro, porque ela é entre o Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, e o Thiago Monteiro, 2 brasileiros se enfrentando para ver quem vai para a semifinal. A final de individual será disputada no domingo, a partir de 2 da tarde, também com transmissão da TV Brasil. Você está falando dos brasileiros no tênis e eu queria até perguntar isso para você. A gente ainda tem muito brasileiro interessado no tênis? Aquela geração do Gustavo Kirchner, onde é que ela está? Não está. Aí que eu acho que foi o grande problema. Acho que o Brasil... Eu sempre digo uma coisa. O futebol é o esporte número 1 do Brasil. O segundo esporte é o do ídolo. Então, nós já tivemos o Ayrton Senna, o automobilismo era o segundo esporte. Já tivemos o Bernardinho, Renan e outros tantos. O vôlei era o segundo esporte. Já tivemos o basquete bicampeão do mundo, 59-63, era o basquete. Tivemos a Daiane na ginástica. E agora tivemos o Guga no tênis. Então, durante muitos anos, o tênis foi o segundo esporte do Brasil. Infelizmente, os dirigentes esportivos do tênis não souberam aproveitar aquilo. Foi o grande boom do tênis e a gente não aproveitou. Nós temos, hoje em dia, o Belucci, de São Paulo, que é o expoente do tênis brasileiro, mas que, infelizmente, não consegue galgar posições. Ele chegou em 30º lugar no máximo, não passou disso. Temos o Feijão, que é, talvez, o grande representante dessa geração Guga que você pergunta, mas que também não consegue galgar posições maiores. Me parece que não houve um incentivo de forma que esses atletas pudessem ir lá para fora, um apoio de patrocinadores para que eles pudessem jogar lá fora, porque não há dúvida que jogar lá fora é o que efetivamente faz com que se forme um grande jogador. E também esse incentivo tem que vir com eles são pequenos também. E a gente tem tanta criança com tanto talento e tanta possibilidade, a gente falou de possibilidades aqui hoje, de criar e poder fazer alguma coisa, inclusive com a possibilidade de inclusão social. O esporte faz isso, não é? A gente está no Rio de Janeiro, então, por conta disso, me desculpe você que está em outro estado, mas certamente temos projetos sociais de outros estados, mas no Rio de Janeiro existe um projeto chamado Tênis Solidário. Ele é no bairro de Pilares, é na zona norte aqui do Rio de Janeiro, numa quadra de futsal de cimento. Você tem uma quadra de futebol de salão que é adaptada para uma quadra de tênis embaixo de um viaduto. Olha. E nesse projeto social do Tênis Solidário, 40 jovens, 40 crianças e jovens praticam tênis. Se vai sair alguém dali, a gente nunca sabe, mas isso também é o que eu considero de menor importância. Você tem atletas de ponta, você tem o Messi, o Cristiano Ronaldo e quantos outros milhares de jogadores no Brasil. Existe essa ideia de que o esporte é uma salvação financeira para a pessoa, quando na verdade não. Eu acho que o esporte tem que ser trabalhado mais como uma forma de cidadania, de inclusão social, de, enfim, vários outros aspectos, de formação da pessoa, né? Então, assim, esse projeto Tênis Solidário eu acho muito bacana. A gente aqui no estádio já fez matéria com eles e eu acho que o mais importante disso é exatamente essa inclusão social, trazer a pessoa de forma que ela seja formada e a partir dali ela opta através do seu livre-arbítrio, né? Ela opta pela sua profissão. Se der para ser um ótimo jogador, parabéns a ele. Não, e aí a gente está falando disso e a gente volta para a Marina, porque isso gera alegria.
não é? E quando gera alegria, gera orgulho. E aí a pessoa continua e ela tem uma tenacidade, uma determinação, não é, Marina? Isso modifica mesmo a pessoa. Com certeza, porque assim, como a Cátia estava falando para algumas pessoas é mais fácil. A escolher a alegria não quer dizer que sua jornada de vida seja muito fácil. Não é. Claro que não. É realmente essa batalha constante dentro de você e de que você acredita que tudo pode ser melhor. Dentro de você tem essa luz que se você respirar, você vai encontrar para conseguir essa força, porque o mundo pode estar desmoronando à sua volta. Mas se você acredita, tanto é que tem relatos de acontecimentos, milagres. Os milagres acontecem todos os dias, afinal, Einstein dizia, só existem 2 maneiras de você viver a sua vida. Uma é acreditar em milagres, a outra é que tudo é milagre. Né? Uma é não acreditar em milagres, a outra é acreditar que tudo é milagre. Então, a minha escolha é essa. Tudo para mim é milagre. Porque, assim, mesmo que você você caia num buraco, mas se você acreditar que sempre aparece um anjo quando você precisa, vai aparecer. Então, essa é a minha jornada, mesmo que seja com muito esforço, porque quem conhece minha trajetória vai saber que não é tão fácil assim estar sorrindo, mas eu compreendo bem você. Eu acho que às vezes não é fácil estar sorrindo, mas eu acho que a gente precisa entender por que passamos às vezes por algumas situações e o que precisamos aprender, não é? Porque eu acho que é isso que a gente faz com que a gente se transforme e se torne uma pessoa melhor, não é? A gente está já no final do programa. Luciana Greter, quem quiser encontrar seus livros, como é que faz? Rapidamente. Marinela foi lançada em outubro na Livraria Blux, aqui do Rio de Janeiro, e lá está à venda, bem como, acredito, nas outras livrarias e principalmente no site da editora Zit. Existe um site da editora muito bem montado, com muitos outros títulos, que vale a pena quem se interessar fazer essa busca. Aproveito para anunciar aqui que todos fiquem na torcida, um livro que foi ilustrado por mim, escrito por Tiago de Mello Andrade, da editora Melhoramentos. Vamos levantar. Está concorrendo a finalista do Prêmio Biblioteca Nacional. Dia 28, terça-feira, a gente vai saber o resultado. Vamos torcer. Temos também um próximo lançamento de um livro que está na gráfica, chama-se A Viagem de Luísa. Livro escrito por Maria Laura Cavalcante, editora Mar de Ideias. E temos literatura infanto-juvenil para dar e vender, né? Marina, se a gente quiser saber como é que a gente encontra você rapidamente... No meu telefone? Não, no meu telefone, não. A gente quer saber o seguinte, se falar em Marina, achar a Luciana Greter, acha você? Ou você tem uma página, não? Sim. Acha? Pode ser? Pode ser. A Luciana Greter está no Facebook, não é isso? Tô sim. Greter com TH. E você? Então, Todas. Marina Levato, né? Marina Levato, isso mesmo. Tá. Cátia, todas as informações sobre tudo que eu falei aqui você encontra no esteeolibano.com.br. Tá tudo lá. Ângela? Eu queria, lembrando o programa especial todo sábado, meio-dia, convidar, por favor, a seguirem a gente no Instagram e no Facebook. Sérgio do Eu tô aqui. Domingo, 9 da noite, no Mundo da Bola. Isso. Gente, olha só, Bruno Barros, muito obrigada. Sextou. Gente, olha só, Bruno Barros, a gente tem mais perguntas para o pessoal, mas daqui a pouco no Facebook, que é quando a gente continua o nosso programa aqui e a nossa alegria e equilíbrio com todos os nossos convidados. Gente, obrigada pela presença de todos vocês. Não foi ótimo, gente, né? Isso, foi ótimo nosso Sem Censura de hoje. A gente volta amanhã, às 5 da tarde, com mais um ótimo programa. Tchau, gente. A gente fica no Facebook, hein? Vamos lá. Vê a gente, tá? Volta segunda, né? Volta.
experiência. Gente, gera voltamos esperança. no Facebook, Legal. mas o pessoal está tão animado aqui no estúdio. Para de falar um com o outro. A integração foi total. Não é? Vocês E a ficam gente falando. volta segunda. Ah, é? Gente, eu levei aqui, olha, Sérgio do Bocage. Cátia, você estava tão entusiasmada que você já quer voltar amanhã. Eu queria, gente. Eu queria voltar amanhã. Mas eu só posso voltar na segunda-feira. defendendo. E desejo Ó, a todos um ótimo a final de grade semana. dele. Pronto, Bocage. Amanhã tem tênis. Ah, é verdade. Tem o tênis que Por você isso que falava você não no vai voltar sábado. amanhã. Eu não posso voltar amanhã. Gente, olha só, com essa integração que a gente estava falando aqui e os livros também que a Luciana Greta falou e a gente torce muito, Ângela, a integração entre as pessoas, o coletivo, faz a diferença para quem tem a deficiência? Até que ponto? Ah, total. Acho que todo ser humano, né, precisa de contato, né? Então, assim, com outros seres humanos até pra gente. Então, assim, essa a gente chama de inclusão, né? Seriam todos incluídos na sociedade, é essencial, assim. Eu acho que é daí que você desmistifica, daí que você aprende, daí que você evolui. Por exemplo, tem às vezes câmeras que trabalhavam com a gente que falaram, antes do programa, eu não prestava atenção se alguém estava numa vaga. Agora a pessoa chega e sai do carro e vai brigar se vê uma pessoa parando numa vaga reservada. Então, acho que essa consciência, a convivência traz de maneira muito intensa. É uma mudança de postura da sociedade. A sociedade muda a sua postura e tudo vai melhorando, vai no seu caminho da alegria e do positivo. Eu não consigo, eu entro num lugar e eu estou já reparando, já está em mim, se o banheiro está acessível, se não está acessível, se tem alguém com deficiência, enfim, isso para mim já está... Interessante. É verdade. Bruno Barros, o que a gente tem de perguntas? Olha aí, tem gente que está curiosa aqui, querendo saber da Marina o que é terapia holística. Tem gente que não sabe. Tem como explicar um pouquinho? Sim, claro. Agradeço ter sido solicitada. Que, assim, o holístico trata justamente o ser como um todo, que ninguém é só físico, nem emoção e nem espírito. Então, o holístico trabalha justamente buscando a integração do ser como um todo, que é o equilíbrio das emoções, assim, no seu dia a dia você registra coisas no seu corpo aonde fica localizado essas emoções. E então, se você automaticamente não liberou essa emoção, fica registrado. E a busca de trabalhar é justamente te equilibrar. Então, a partir do momento em que você se equilibra, você fica livre de qualquer... Tem uma pergunta aqui um comentário do Gabriel Pedro. Ele fala que é muito importante essa mostra para divulgar a riquíssima cultura libanesa, sobretudo hoje em dia, com a crescente intolerância religiosa e ódio aos refugiados. É importante, né, conhecer a cultura. Você tem toda a razão, tem toda a razão. Esse é um dos focos, inclusive, dos filmes que estão lá. Quer dizer, você falou das temáticas recorrentes, sim. Essa é uma das temáticas. A questão da inclusão, como eu comentei aqui com a Ângela, e a questão da tolerância. Gente, a gente precisa de tolerância, a gente precisa muito de tolerância. E um comentário bem rapidinho, viu, Cátia, para não ultrapassar o horário. O filme de estreia do Panorama, mas foi só uma avant-première, quer dizer, foi a pré-estreia, não foi aberto ao público, infelizmente, mas daqui a pouco vai estar em cartaz. É um filme que está muito comentado lá no Oriente, no mundo inteiro, chamado Um Insulto, que trata do diretor Ziad Doueiri. Desse diretor tem filme no nosso Panorama, o West Beirut, que já é um clássico. Nesse filme O Insulto, essa questão da tolerância fica muito clara. Da tolerância, da intolerância. E de como, não vou contar nada, porque também é bom ver esse filme. O filme daqui a pouco está em cartaz. E vocês sentirem, quer dizer, como a gente para pensar, epa, em que mundo eu estou vivendo? Vamos prestar atenção a essa questão da tolerância. Uma coisinha de nada acaba virando uma grande guerra. Mas, enfim, o comentário dele faz todo sentido. Diga, Bocage. A questão do tratamento holístico. Eu já descobri que eu tenho um problema. Quando eu me estresso, meu olho aparece como se fosse um terçol. É isso? Seria assim, de forma bem objetiva? De forma bem objetiva, é. Na realidade, então, o corpo inteiro também. O corpo fala. Não, o corpo fala. Se você não atende, ele grita em forma de alguma manifestação. No caso, o terçol. Aí, dependendo do olho, porque assim, você está... mas o meu é um só, ainda bem. Não esqueceu o direito ou mas esquerdo, é o direito ou o esquerdo. Emoção, razão. É o que tem o seu lado esquerda. direito, que é assim, o lado masculino e feminino, se estão integrados, a harmonia do seu corpo com a sua... está em equilíbrio. Então, o masculino e feminino pode, porque você tem dentro de você, tem que estar em equilíbrio.
também. O risco de eu ficar em equilíbrio é nascer nos dois, né? É isso que ela está dizendo. Não, é você não se estressar. Aí é muito estresse. É né? verdade, por isso me procura para acabar Olha só, esse estresse. seus problemas acabaram. Procure por ela. Não, tô brincando, O mas... Francisco Eduardo, ele diz que os libaneses são os brasileiros da Ásia. Tem um pouco disso? Você sabe que é verdade? Ele não está totalmente errado. Tem muita coisa de identificação entre as nossas duas culturas. Eu, então, que sou filha, neta, bisneta, tataraneta de libaneses, mas nasci no Brasil, vejo isso muito bem. Tem essa questão de ser falante, tem essa questão de dar sempre um jeito das coisas acontecerem, a questão também do entusiasmo, não é? Aquela coisa assim que é muito... que parece que é só latina, não é não, é oriental também. São musicais também. São essencialmente musicais. E outra coisa bacana, a percussão, falando de musicalidade, a percussão é muito forte aqui e é lá também. Tem a dança libanesa, o dapki, que tem uma batida de perna que é muito gostosa. Um dia vai ter uma dapki coletivo aí. É um pouco nesse sentido, da percussão, do toque, da batida. Enfim, ele tem razão. Eu fiquei curioso de saber... Não, Bocage, imagina, você está se consultando. A comunidade libanesa no Brasil. Perdão, como é? A comunidade libanesa no Brasil é grande, é pequena? Vocês têm esses números? Em que estado? Que bom que você fez essa pergunta, porque eu também não falei disso, mas isso é essencial. Para vocês terem uma ideia, o Líbano tem 4 milhões de habitantes. O Brasil tem, entre libaneses e descendentes, 10 milhões. Tem gente que diz que são 12, está entre 10, 11, 12, como eu não tenho a cifra completa, eu vou pegar por baixo para não errar. 10 milhões. Significa que a gente tem quase 3 Líbanos aqui dentro do Brasil. Então, para você ter uma ideia, isso já te dá uma dimensão da força da comunidade libanesa. E onde é que eles estão mais presentes? Muitos em São Paulo. São Paulo tem uma comunidade libanesa muito forte, inclusive o Panorama está lá em São Paulo também, no mesmo período, de 23 a 29. No Rio de Janeiro, muito. Em Minas Gerais, você tem uma comunidade boa. Tem uma comunidade considerável também no Nordeste. No Brasil todo, mas essencialmente Rio e São Paulo. Se eles voltarem para casa, não tem lugar. Se voltar para casa, não tem lugar. Tem que ter um Líbano 2 ou então fazer uma plataforma sobre o mar para caber os libaneses que estão aqui no Brasil. Bruno Barros, mais perguntas? Tem pergunta para a Ângela. O Fernando Leite quer saber se você acha que o Brasil avançou em termos de acessibilidade. Avançou, Fernando, eu acho que avançou. Acho que ainda temos que avançar muito, mas avançou sim. Acho que nesses tempo que eu acompanho essa questão, acho que a gente avançou, sim. Mas há muito o que fazer. Tem muita coisa. Muito e ainda. A gente avançou também na questão do preconceito? Você acha que hoje a gente consegue vencer muitas barreiras? Olha, você tem dois lados. Eu acho que a gente avançou, acho que muita gente encara de outra forma. Acho que a Paralimpíada foi um grande momento de se pensar sobre isso. Mas, infelizmente, você também vê questões em escolas muito tristes, assim, de pais que, enfim, que não percebem que, no meu entendimento, que a convivência com a diversidade é bom para todos, não é bom apenas para as pessoas com deficiência. Então, infelizmente, você vê ainda situações de pessoas que acham que o filho estudar com uma pessoa com deficiência, enfim, primeiro não reconhece um direito do outro, um direito constitucional daquela criança estar na escola, isso não se discute. Mas, além disso, não percebe como que é bom e uma escola que ela sabe lidar com uma criança com deficiência, ela também vai saber lidar com outras questões do seu filho, porque as pessoas não são iguais. Então, a questão não é apenas a questão da deficiência. Cada um é cada um tem um ritmo. Então, se você padroniza, nesse ponto, infelizmente, eu acho que na questão da inclusão escolar, esse é um caminho ainda grande pela frente. Agora, eu acho interessante porque essa inclusão que a gente fala e que você está falando para a diversidade, para entender as diferenças, gente, a literatura infanto-juvenil está fazendo isso como ninguém, mas como ninguém. Os livros que os nossos autores brasileiros estão fazendo tratam dessa temática de forma inteligente, de forma sadia, não é, Luciana Greter? Sim, com certeza. Você estava até dizendo que você ia falar de um outro livro. Esse aqui é o da Ana Lúcia Leite, né? Ana Lúcia Leite, Água Comovida. Isso. Esse é um conto de encantamento, uma menina que nasce no sertão e ela é tão envolvida com as práticas, com as festas e com a força da terra no sertão do Cariri, que ela não quer ir embora dali. Mas os pais acreditam que que eles vão ter que sair. Daquela vez eles vão ter que sair. Eles resistem, né? Como tantos brasileiros, né? Como tantos de nós. E acontece que ela tem um sonho. E nesse sonho ela mergulha em águas doces, ela promove assim, esse encantamento. E aí quando ela acorda, ela não vê, ela não está no lugar do sonho.
e ela chora. E aí, quando ela chora, a lágrima que cai, assim, parte dela, comove a água, a terra seca, e, enfim, é um conto de encantamento, porque é na crença dela que tudo acontece. E aí a água brota no sertão, e todos vão assistir a menina Yara que fez a água brotar no sertão de novo. E é um livro que foi lançado esse ano e foi batizado assim por Leonardo Boff, então um projeto muito bonito. É o primeiro livro dessa autora e eu vejo que as mudanças que a gente vê na nossa sociedade, elas vêm junto com as crianças mesmo. Porque são os nossos filhos, são os nossos sobrinhos, são as crianças que estão apontando para a gente as questões. Sim, você não vai parar aqui, para que carregar mais uma sacola? Sim. Vamos junto. É uma solidariedade que a gente precisa prestigiar e ocupar mesmo esse lugar e escolher escolas que trabalhem nesse sentido, literatura que trabalhe nesse sentido, porque somos nós nos reinventando e legitimando mesmo essa força e essa sinceridade da infância, né? Desblocar antes da gente terminar. Eu tenho inveja de quem desenha. Até com regra eu não sei desenhar. Sou arquiteto, eu não sei desenhar. Mas eu estava pensando aqui, o compositor, às vezes, ele diz que faz uma música num estalo e algumas vezes leva 2, 3 horas, vai ouvindo e tal. Quanto tempo leva um desenho e quantos desenhos você faz até o final? Isso varia muito de projeto para projeto. Como compositor de música? Mas tem muito trabalho, sim, tem muito trabalho, porque a gente tem muitas inspirações. Às vezes eu estou com um texto e aí eu sei que é para daqui a 6 meses, mas se eu já li o texto, pronto, meu trabalho já começou. Porque as questões vão aparecendo, eu vou reconhecendo personagens, eu vou compondo, eu vou ouvindo histórias. O que eu estou vendo, ela está numa atenção aqui na conversa, parece que ela já está criando alguma coisa. Pode ser que já saia. Eu estava olhando e falei, ela deve estar desenhando alguma coisa já. Eu gosto muito das histórias histórias. Eu gosto muito de conversar com os personagens, com os escritores, com os autores do texto, para criar a autoria na imagem, né? Teve um livro que eu fiz, Cordel das Cavalhadas, que é da Sandra Lopes, é um álbum de família sobre as cavalhadas de Corumbá, e quando ela me contou a história, ela falou assim, não, porque minha mãe trabalha nessa. E aí eu fui, mas como assim? Ela me trouxe o álbum de fotos. Gente, mas isso bom foi conversar com todos vocês. Imagina, olha, houve um desequilíbrio aí de emoção. Já para completar. Ficou tensa, houve um desequilíbrio, mas a gente vai deixar você à vontade, respira. Não é isso? Por exemplo, o livro Marinela, eu escutei Marina e Adriana conversando há 4 anos. Nossa. Eu escutei e escrevi o texto, contei para a editora e isso já tem... seria ano passado, aí ano passado ficou mais confuso, foi um ano bem confuso e não deixou muita confusão de lado, mas a gente está seguindo em frente. Vivemos esse ano, mas então eu ilustrei ano passado. E aí, esse ano, eu no computador fiz as correções necessárias, o design foi feito esse ano pela SUIA e aí a publicação foi esse ano. Então, às vezes, um projeto demora 4 anos, desde a concepção até a produção, aí a publicação e o lançamento. Mas tem projetos que são para 2 meses, né? Esse livro que eu estava contando do Boi, que ganhou o espaço na Bienal de Ilustração de Bratislava, foi um dos 12 títulos brasileiros selecionados pela Fundação Nacional do Livro para participar dessa exposição. Foi feito em 2 meses. Assim, então depende muito da demanda, né? E assim a gente vai se adaptando ao processo por conta desse projeto, dos prazos e tal. Gente, olha só, a gente vai se adaptando e eu tô com uma pena danada. Você falou em demora, pois eu tô muito satisfeita porque passou muito rápido a nossa conversa. Se pudéssemos, podíamos ficar aqui muitas horas ainda falando com vocês. Muito obrigada pela presença de cada um aqui hoje, com a sua alegria, não é isso? Com o equilíbrio, com a emoção, com a paixão, não é isso? E com a nossa determinação e amizade. Obrigada a todos vocês pela presença. Bruno Barros, não é isso? Isso? Gente, até segunda. Eu falei no programa ao vivo que era até amanhã e até segunda-feira. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau. Tchau. Muito bom. Muito gostoso.